A Luíca falou, nossa, que visão tive agora dessa situação. Isso. E aí a forma de você melhorar a relação dentro de você, a forma de melhorar a relação dentro de você é aceitar o pai do jeito que ele é. Entender que esse pai aqui idealizado é você, tem que ser para você. Por isso que eu falei a imagem de dois pais. Você precisa cuidar de você como você gostaria. Como chama isso? Constelação familiar ou constelação sistêmica. Dentro de uma sessão de constelação familiar, constelação sistêmica, dentro de uma mesma sessão, você já sente mudar o sentimento. Você já sente uma mudança. Os bonequinhos eu uso dentro da sessão de constelação familiar. A Gi botou, eu amava dormir no sofá só para meu pai me levar para a cama no colo. Legal? A Gi colocou, eu lembro das vezes que minha mãe contava histórias, cantava músicas para nos fazer dormir. Muito bom. Isso é um contra-exemplo, tá vendo? Contra-exemplo quer dizer um exemplo positivo da infância. E aí, Gi, olha que a minha pergunta é assim, o que incomoda você hoje? Por exemplo, porque muitas pessoas atribuem o sofrimento que tem hoje ao fato de, na infância, os pais não estarem disponíveis, por exemplo. E aí, no seu caso, você disse que a infância foi muito boa, que teve toda essa conexão, essa disponibilidade. Quando alguma coisa te incomoda atualmente, o que incomoda atualmente? Entendeu a minha pergunta? Muitas pessoas atribuem os incômodos atuais, recentes, às situações da infância, principalmente quando elas fazem terapias que buscam no passado a origem dos problemas. No seu exemplo, que a infância foi positiva, como você gostaria, o que te incomoda? Exemplo, na relação de casal, na relação, se você tem filhos com seus filhos, o que te incomoda sei lá, na relação profissional? Tem alguma coisa que incomoda ou tudo flui bem como você gostaria? Nada incomoda? A Luíca disse, eu senti agora. Muito bom. Então, esse sentir é a mudança, né? É isso que eu estou mostrando. Quando a gente usa a abordagem sistêmica fenomenológica, que é a constelação familiar, a mudança já acontece na hora. Ou começa a acontecer. Quando a gente olha e entende isso na experiência, é diferente de falar só. Quando a gente está só falando, está tudo misturado dentro da gente. E aí confunde. Quando a gente traz essa percepção da relação e a percepção da dinâmica que está acontecendo, essa percepção já traz uma mudança. A Lica disse, eu senti agora, muito bom. A Lica, que Deus te abençoe, sempre estou me sentindo bem mais leve. Muito bom. A Helena botou, é verdade, parece mágica. A Gimelo, o que me incomodava era o jeito do meu esposo ser. O jeito do seu esposo ser, ele não era de um jeito como você gostaria. Ele tinha que ser mais o quê? Ou menos o quê? No jeito dele, Gi, você queria que ele fosse mais o quê? Ou menos o quê? Ele fazia algo que você... Ele fazia pouco o que você gostava? Ou ele fazia muito o que você não gostava? Como que era? Olha que interessante isso. Talvez ele não é muito presente como pai. Então você se incomodava com ele. Eu vou interpretar, você botou era, né? Você botou no passado. O que me incomodava era o jeito do meu esposo ser. Esse era é porque não é mais esposo, esse era é porque faleceu, ou porque mudou o jeito dele e agora é como você gostaria. Me deixa entender essa parte. Ele não é muito presente como pai. Isso te incomoda. Olha que interessante. Então, é como se ele não alcançasse a imagem de pai que você tem, de como o pai deve ser. Ele ainda é meu esposo. E mudou alguns pontos. Entendi. E ele não é um pai tão bom quanto você acha que ele devia ser, é isso? Encaixa naquela imagem que eu apresentei. E olha como é interessante. A gente sempre tem desafios. Mesmo quando a infância foi boa, como a gente gostaria, a gente encontra outros desafios. Porque a gente vai encontrar
pessoas que não tão boas assim. Porque as pessoas são diferentes. Só que a nossa imagem de como elas deviam ser vai causar um sofrimento na gente. Porque elas não alcançam. As pessoas são como elas são. A Marli, bom dia, Marli, bem-vinda. Então, olha o desafio. Então, quando isso é uma compreensão, é um olhar, é uma percepção. Então, por exemplo, quando as coisas foram, vamos dizer assim, como a gente gostaria, pode ser que a gente lide com desafios para as coisas não serem mais como foram, ou as pessoas não atenderem a nossa expectativa. A Luíca, você transmite ser um ser humano muito bom, isso faz muito bem a gente te ouvir. Obrigado, Luíca. Agir. Eu não faço comparação com o pai que tive, mas entendo que ele não teve uma infância legal. Você não faz a comparação, mas faz. Talvez não é consciente para você. É que a comparação não precisa estar na sua fala. A comparação está no você achar que ele não é um pai como ele devia ser, entendeu? Percebe o que eu quero dizer? A gente não precisa ter uma fala, tipo um pensamento que confirma algo. Mas o que a gente faz e sente também é um posicionamento. Entende? Lendo a sua mensagem, Gi, ó, eu não faço comparação com o pai que tive, mas entendo que ele não teve uma infância legal. O que eu quero dizer é, numa frase anterior, você disse assim, que ele não é, que o seu esposo não é um pai presente para sua filha ou filhos. E que incomodava o jeito dele, né? O fato de incomodar já fala de que devia ser diferente. Isso já é uma comparação. Você pode não ter isso no seu pensamento com clareza, mas o comportamento entrega. É que pode estar algo no nível do sentimento. Entende o que eu quero dizer? É que você pode não dar razão intelectual ao comportamento. Ou seja, você não é um pai bom como a imagem de pai que eu tenho. Isso é tomar consciência do que está acontecendo dentro. Mas não ter essa consciência não quer dizer que isso não está funcionando no pano de fundo. Entendeu? Quando a opinião é que devia ser mais presente, existe uma comparação de uma imagem que é mais presente. Isso que eu estou dizendo é no sentido de trazer consciência. Quando a gente traz consciência para os nossos scripts, nossos condicionamentos, se eu percebo que eu estou exigindo e cobrando algo de alguém, e isso me causa sofrimento, eu preciso tomar consciência da minha exigência, da minha cobrança. Por que a pessoa não pode ser do jeito dela? E por que sou eu que preciso dizer qual o jeito que deve ser? Deixa eu ver. A Marli. Meu marido sempre se sobressai mais como meu pai do que como meu marido. Como você se sente em relação a isso, Marli? A Gimelo. Meu filho sente falta de um relacionamento melhor com o pai. Meu filho se abre muito comigo. Fala que o pai não conversa com ele. Confortável. Então, mas aí uma coisa da relação de casal é olhar para a relação de casal como uma relação de iguais. Ou, às vezes, se colocar como pequeno em relação a outra pessoa na relação, pode significar a questão do receber cuidado, receber atenção. Pode funcionar. A questão pode funcionar, eu quero dizer assim, pode funcionar desde que você lembre de que a relação de casal é uma relação de iguais. No sentido de não se colocar na relação de casal como pequeno em relação ao outro. Entendi, Gi. Então, a questão é que é como se você tivesse... Então, um risco disso por exemplo, eu entendi que, então, a questão de você ter a opinião de que o seu esposo não é um pai presente para o seu filho vem da conversa que você tem com o seu filho. Uma coisa importante é a forma como se comunica pode fazer a outra pessoa se fechar mais ainda. Exemplo,
Bom, às vezes, muitas vezes, alguém, ou o pai ou a mãe, tem as questões não resolvidas do passado. Todo mundo tem, na verdade. E para uma das pessoas, ouvir do parceiro, o esposo ouvir da esposa, ou vice-versa, que ele não está fazendo certo, que ele devia ser mais carinhoso, isso ele não consegue. Percebe a pressão que isso causa? A tendência de alguém ouvir que ela devia ser mais presente ou mais. Quando eu falo a pessoa, pode ser o homem ou a mulher. Os dois podem ter questões não resolvidas do passado. Mas quando um do casal se coloca como juiz e defensor de um ou de outro, por mais bem intencionado que seja, quando a gente vai falar para outra pessoa, olha, você precisa estar mais próximo, você não está muito presente. Às vezes, por essa fala, a pessoa se retrai mais, porque toca numa dor, e aí é menos provável que aconteça. A Gimelo botou, eu não cobro nada dele. Legal. Aí a questão é aquilo que a gente fala na ação. Quando a gente não cobra nada falando, às vezes a gente cobra nas indiretas. De novo, ó, tudo que eu estou falando é no sentido de convidar a uma busca, a uma autoconsciência. Às vezes a gente não cobra falando, mas a gente cobra nas indiretas. Cobra nos comentários, assim, como quem não quer nada. Eu só converso muito com meu filho para não guardar mágoas dele. Entendi. Legal. É importante, ó, a questão do diálogo é sempre importante. Uma coisa importante na relação entre pais e filhos é cuidar para que a relação entre os pais venha antes da relação com o filho. Entendeu? É que às vezes pode ser que a conexão fica muito maior entre a mãe e o filho e o pai fica em segundo plano. Isso também traz um efeito negativo.